Bom dia, tudo bom, Lê? Oi, Cri, bom dia. Oi, Andréia, tudo bem? Que bom, olha só a música que eu escolhi. Oi, Edi, tudo bem? Estão ouvindo a musiquinha no fundo? Quem gosta dessa música linda? Ó o sol. Tudo bem, Bru? Bom dia, bom dia. Então, olha só, hoje o nosso assunto, né, muito importante, especialmente para esse momento que estamos. Eu já vou tirar aqui, peraí, deixa eu... Vocês ouviram aqui a música no fundo do sol? Então, olha só, hoje nós vamos então abordar um assunto muito importante, que eu considero assim um assunto que deveria estar sendo falado em todas as mídias, né? Que é a vitamina D, tão mal compreendida, né? Podendo ser considerada a substância do milênio. Oi, Lê, tudo bom? Então eu peço que vocês que estão chegando agora, né, se puder, convida, né, chama as pessoas, os amigos, para todas as idades. Esse assunto ele importa, assim, ele é muito importante. Oi, mãe! Ele é muito importante para todas as idades, desde o bebê até o idoso, para as gestantes, muito importante. Nós temos muito assunto para falar, é muito conteúdo, espero que eu consiga falar tudo no tempo necessário, aqui no tempo que a gente tem disponível, não é mesmo? Então eu espero que realmente a gente possa alertar o maior número de pessoas sobre essa questão que tem uma ligação muito grande com tudo isso que nós estamos passando agora. Muito poderia ser evitado, muita coisa poderia estar sendo evitada se as autoridades, né, quisessem realmente conhecer o quão profundo é esse assunto e o quanto ele pode salvar vidas. Oi, Ná, bom dia! Então, olha só, nós vivemos, além da pandemia que estamos, né, agora nesse momento, a pandemia da Covid, nós estamos vivendo sim também uma pandemia de deficiência de vitamina D. Para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas têm deficiência de vitamina D. Oi, Marta, bom dia! Então, eu queria começar com um ditado que eu acredito e que eu gosto muito, né? Faz muito sentido para mim, especialmente sendo nutricionista, né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou, né, nutricionista funcional, sou terapeuta também, terapeuta fitoenergética, trabalho no ramo de alimentos orgânicos há 20 anos, né? E então falar sobre esse assunto é algo que eu tenho grande interesse, pois eu acredito muito no poder da alimentação, né? Então o ditado é o seguinte, olha só: podemos não saber quem é o pai da doença, mas a mãe certamente é a alimentação, né? Então cada vez mais nós percebemos a importância de uma nutrição eficiente, de uma nutrição consciente para a nossa saúde. E hoje nós temos médicos, graças a Deus, né? Eu sempre falo que graças a Deus, médicos da linha integrativa que estão abordando cada vez mais a importância da alimentação para nós conquistarmos a verdadeira saúde, né? Falta de vitamina D. E você tem falta de vitamina D, a Marta. Então, fica aqui comigo, Marta, vamos lá, né?
Cláudia, tudo bem? Bom dia. Então vamos entender, né? Então hoje nós vamos falar, olha, meu chazinho. Então nós vamos entender hoje o que é a vitamina D, se é realmente uma vitamina, né? Quais as fontes, sinais de deficiência, qual a melhor via de administração e nutrientes. Tem outros nutrientes que são importantes, né, para a absorção da vitamina D. Existe dose tóxica, né? Então vamos começar entendendo, né? Às vezes as pessoas fazem confusão porque existem vários tipos, né, de vitamina D. Então, por exemplo, a vitamina D2, ela é produzida por vegetais como o cogumelo, por exemplo, mas ela não tem a mesma função, né, como é o caso da vitamina D3, que é de origem animal. Então, na década de 30, descobriu que a vitamina D tinha a mesma estrutura dos nossos hormônios esteroidais, né? Os hormônios já conhecidos, como a testosterona, a progesterona, o cortisol e o estrogênio. Portanto, essa vitamina D, né? Ela é considerada o quinto hormônio esteroidal, né? E como que se forma essa vitamina? Bom, nós, através da exposição ao sol, né, à luz solar, na presença de colesterol, olha só a importância do colesterol para o nosso corpo. Eu já venho falando, né, há muito tempo sobre a questão do mito do colesterol, né, as pesquisas já mostram isso há muitos anos, né, que você querer reduzir as taxas de colesterol não é o melhor caminho para controlar essa inflamação, né? O colesterol ele é apenas um marcador de inflamação, ele é o bombeiro, né? Que está querendo apagar uma inflamação, mas aí também seria assunto para uma outra live, né? Então nós precisamos do colesterol para termos a nossa vitamina D. Então aí já fica uma dica, né? Pessoas que tomam as estatinas não conseguem produzir a vitamina D a partir da exposição solar. Olha só o quão importante é isso, né? Então, através do colesterol na pele, vai passar pelo fígado, que vai se converter em colecalciferol, e vai passar também pelo rim, né? Até ela se tornar o quê? Na forma ativa. Então, ela da pele, ela passa pelo fígado, ela passa pelo rim, até se tornar em de 1,25-dihidroxicalciferol ou o calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, né? Então, quem toma as estatinas não consegue fazer todo esse processo, esse metabolismo, né? Bom dia, Tiago, Paula, quem tá chegando. Vamos convidar as pessoas, né? Porque é um assunto muito importante, né? Especialmente como eu disse no início, né, para as nossas autoridades que deveriam estar, né, à frente de toda essa informação. Eles deveriam estar divulgando isso que nós estamos fazendo, né? Então vamos convidar as pessoas, aquelas pessoas que amamos e que nós queremos que todos passem bem por essa pandemia, né? E não é o que está acontecendo. E a vitamina D tem uma forte relação, como nós vamos perceber aqui durante esse bate-papo. Né? Oi, Paula, bom dia. Então, para nós entendermos, né, por que ela foi considerada uma vitamina, sendo uma substância tão importante e já sabemos que é um hormônio. Então, durante a live eu posso continuar falando vitamina, né, porque esse é o termo mais comum utilizado, mas devemos ter em mente que não é uma vitamina, é um hormônio muito importante. Então, como que aconteceu, né, dela ser considerada uma vitamina? Em 1919, né, no século passado, aconteceu o quê? Uma endemia de raquitismo, que provocava o quê? Deformidades ósseas, né? E o que eles observaram? Que no norte da Noruega, onde as comunidades se subsistiam através do consumo do bacalhau, observou-se que lá não havia o raquitismo. Foi então que eles experimentaram o quê? Isolar o óleo de fígado de bacalhau, né? Quem não se lembra de ter tomado na infância, né, óleo de fígado de bacalhau, não é mesmo?
Então, e lá, desde então, o raquitismo foi erradicado. Então, já nesse momento, já se conhecia a vitamina A, B e C. E foi então que classificaram então a vitamina próxima como uma vitamina, sendo a vitamina D, né? Mas paralelo a isso, o que começou, né? Começaram os estudos que revelaram, né, que a pele, quando exposta ao sol, produziria a vitamina D. Então, por isso, ela não poderia ser chamada de vitamina, já uma vez que sabemos que as vitaminas não são produzidas no nosso organismo. Nós precisamos ingeri-las, não é mesmo? Através da alimentação. Então, a partir daí, já poderíamos concluir que a vitamina D não é uma vitamina, porque se nós produzimos a partir da exposição ao sol, né? E ainda no século XIX, estávamos o que também, né? Vivendo a Revolução Industrial. Então, as pessoas passaram a trabalhar em fábricas, né? Deixaram os campos, os filhos passaram a ficar mais dentro de casa, sem exposição solar, o que predispôs o quê? Ao raquitismo. Então, de fato, não é uma vitamina, né? Porque mesmo que praticássemos uma dieta balanceada, né? Onde nós teríamos todas as vitaminas, isso não aconteceria com a vitamina D, como vocês vão observar, né? A vitamina D, nós não conseguimos o ideal dela, né? Somente através da alimentação. Nós precisaríamos, olha só, de 240 gemas, 120 copos de leite, 13 postas de salmão, quer dizer, é totalmente impossível alguém ingerir essa dosagem, né? Então, bom dia para quem tá chegando, Ale, Beth, e então, gente, os estudos também mostram, olha só, que ela controla mais de 2.000 genes, a vitamina D, né? Através de técnicas, né, da biologia molecular, identificou que a vitamina D, ela tem receptor em todas as células do nosso corpo, em todas as células do nosso corpo, desde o intestino, pâncreas, rins, sistema nervoso, como nós vamos ver, tem ligação inclusive com o autismo. Olha só, e como tem crescido o número de crianças, né, que são diagnosticadas dentro do espectro autista. Então, olha só, a vitamina D aí com um papel muito importante, como nós vamos falar um pouquinho. Tem ligação, como eu disse, com o sistema nervoso, então até ligação com a nossa inteligência emocional. Olha só a importância da vitamina D para nossa inteligência emocional, a inteligência, né, das crianças. Isso já está sendo confirmado através de estudos. Crianças que nascem, né, com altas dosagens, não é altas dosagens, níveis ideais de vitamina D, têm um maior controle das emoções. Olha só que maravilha, né? Então, o que provoca a baixa vitamina D, né? Quais desequilíbrios nós podemos então desenvolver na baixa da vitamina D? Como eu disse, ela está presente em todos os órgãos, em todas as células. Então, ela controla, por exemplo, a produção de renina, que regula a nossa pressão e a inflamação. Então, na hipertensão arterial, o que ela faz? Os vasos não dilatam na deficiência de vitamina D. Ela regula a insulina, então o pâncreas também tem receptores para a vitamina D. Temos mais, olha só, de 700... pausou aqui um pouquinho. Temos mais de 700.000 publicações falando da relação da vitamina D com o sistema imunológico. Olha só. Ela aumenta a potência do sistema imunológico de reagir contra as infecções e agressões ao próprio organismo. Ou seja, a vitamina D tem uma forte ligação com as doenças autoimunes, né? Osteoporose e dentes. A vitamina D também favorece a absorção do cálcio no intestino. Gestante, muito importante, como nós vamos falar aqui, né?
a importância das dosagens ideais para as gestantes, porque olha, está relacionado com abortos espontâneos. Então mulheres que não conseguem engravidar ou que têm abortos espontâneos, especialmente no primeiro trimestre, pode ter baixa dosagem de vitamina D. Alergias aos bebês, como eu tenho visto os bebês com problemas alérgicos, cada vez mais os bebês têm já nascido com um sistema imunológico debilitado. E isso já vem lá da gestação, poderia ser corrigido isso durante a gestação. Olha só, má formação fetal, né? E pensando nas desordens autoimunes, né? Nas pessoas que têm uma doença autoimune e nesse momento toma imunossupressor, imagina como deve estar os níveis de vitamina D, né? Justamente nesse momento que nós precisamos ter o sistema imunológico fortalecido. Olha a importância de divulgar esse tipo de informação para as pessoas que sofrem com alguma doença autoimune. Infecções de repetição, fadiga, pessoas que acordam constantemente cansadas, que têm aquele cansaço já matinal. Câncer, né? Tem inúmeros estudos, né, já relacionando a questão do câncer e a deficiência de vitamina D, ganho de peso, pessoas que querem, né, ganho de massa muscular, né, porque a vitamina D, ela também está ligada, né, com a actina e a miosina dentro do músculo. Ela tem uma ação importante, né, para a formação de massa muscular. A relação, como eu disse, com a inteligência emocional, com o nosso emocional, né, o cortisol e as emoções. Então nós podemos ativar ou silenciar os genes das doenças, né, com doses ideais de vitamina D. E nós vamos ver quais são essas dosagens, né, o que é praticado aqui no Brasil e praticado fora do Brasil, para você ter uma ideia. Então, olha só, 45% da população americana tem múltiplas doenças crônicas. Isso não é diferente aqui no Brasil, né? Só que isso é interessante para a indústria farmacêutica, né? Imagina quanto a indústria ganha com uma doença autoimune. Ela ganha bilhões no ano, apenas com uma doença autoimune, né? Então, olha só. E o objetivo do projeto Genoma, que foi concluído em 2003, era exatamente evitar, silenciar esses genes, né? Evitar as doenças. Mas esse não é o objetivo da indústria farmacêutica, né? E aí, paralelo a isso, o que aconteceu? A partir da década de 80, né? Instalou-se o que? A heliofobia. Você sabe o que é heliofobia, né? Muitos talvez já tenham ouvido, né? O nome heliofobia. Oi, Vânia, quem chegou? Todo mundo? Cássia, filhota, Roberta, tudo bem? Convide as pessoas, porque esse assunto é muito importante, né? Para todos nós, especialmente nesse momento, né? Oi, Edileide. Então, o que aconteceu a partir dos anos 80, né? Instalou-se a heliofobia, ou seja, o medo do sol, né? Quem aí tem medo do sol? Quem aí utiliza filtro solar? Muitos utilizam, às vezes, várias vezes ao dia, né? Por recomendação o quê? Médica, não é mesmo? Inclusive, esse é um assunto que, para uma outra live, que inclusive eu quero também já fazer, uma próxima live falando só sobre o filtro solar e o que ele pode estar, né, provocando na nossa saúde. Então, nós passamos a utilizar o filtro solar. E para você ter uma ideia, por exemplo, um filtro solar, fator de proteção, né, o FPS 8, ele já bloqueia em 95% a absorção da vitamina D. Então pensa, né? É muito séria essa questão do filtro solar. E então é importante nós lembrarmos que, né? Que loucura lá, a Andréia tá falando, né? Que loucura esse medo do sol, né? Olha, a Lê Zocoler foi ler.
É assunto riquíssimo, então nós precisamos divulgar, que cada um que está aqui nessa live, que possa multiplicar essa informação, para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas a sair o quanto antes desse ciclo da doença, especialmente agora, a pandemia, onde não estamos olhando a verdadeira causa, né? Vocês conseguem perceber que nós não estamos tratando a verdadeira causa? Olha lá no início que eu disse, né? O pai da doença nós podemos não saber quem é, mas a mãe é a alimentação, né? Olha o poder que nós temos nas nossas mãos, né? A alimentação e a natureza, que agora nós estamos falando do sol, não é mesmo? Oi tia, oi Rô. Então, olha só, bom, mais um dado importante, né? No passado, né, o médico, o doutor, olha, só para vocês entenderem como o sol já foi importante no passado e como já o sol foi reverenciado. Bom, basta dizer que na população, na civilização egípcia, né, o sol era considerado um deus, né? Então, tamanha a importância do sol para a nossa vida. E no passado, né, o médico, o Dr. Auguste Rollier, um médico suíço, ele tratava pacientes nos Alpes suíços, que era um local onde tinha sol o ano todo, que sofriam com tuberculose no solarium. Olha só, você já ouviu falar nesse termo, solarium, né? A tuberculose foi um mal do século passado, né? Que foi uma época anterior ao antibiótico. E a tuberculose provocava deformidades no corpo vertebral, paraplegia, e os médicos tratavam o quê? Colocando as pessoas para tomar sol no solário. Olha só, o sol curava, né? Mas a partir da década de 80, nós passamos a evitar o sol, né? Por conta da máfia da indústria farmacêutica, né? E aí, olha só, como eu disse, o fator de protetor solar número 8 já bloqueia a absorção da vitamina D pela pele. E olha só que importante, o UVA, né? O UVA é o raio que realmente provoca envelhecimento na nossa pele, causa câncer, e o UVB é o que estimula a conversão do colesterol na pele, né? Em vitamina D, como eu disse, aquele processo lá no início, né? Como funciona. E o raio UVC não chega aqui pra gente na Terra, então não devemos nos preocupar com ele. Acontece que 95% dos protetores solares vendidos só protegem contra os raios UVB, que é o que não provoca dano, não provoca câncer. O raio UVB é o que nós precisamos para converter o colesterol em vitamina D. Então, além de tudo, a indústria oferece um protetor solar que nem protege contra o UVA. Existe protetor solar que protege contra o UVA, mas ele é muito mais caro. Então, busque informações. Se você quer um protetor solar que deve ser utilizado, quando? Quando nós vamos passar longas horas expostas ao sol, por exemplo. Eu tô numa praia, quero ficar o dia todo na praia, é óbvio que você vai utilizar um protetor solar. Mas lembre-se, só passe esse protetor solar 15 minutos após, que é o tempo necessário para a gente produzir vitamina D, como a gente vai falar aqui adiante, entendeu? Então espere 15 minutos e fique exposta ao sol por 15 minutos. Nós vamos falar qual é o melhor horário e só após utilize o seu filtro solar com protetor UVA. UVB não adianta, tá? Então, além de tudo, a indústria lança algo que nem está protegendo de fato, né? Lembrando que não existe outra fonte natural de vitamina D além do sol, né? Então, olha a importância do sol. Para quem teme, né, o câncer de pele, porque é o que mais tememos, né? Nossa, precisamos passar o protetor para prevenir o câncer de pele. Olha só, o melanoma, né, que é um tipo de câncer mais agressivo, ele é causado por níveis baixos de vitamina D e não pela exposição ao sol.
Olha só, isso ninguém conta, isso ninguém fala, quer dizer, só os médicos dessa linha integrativa. Então você pode buscar essa informação com médicos da linha integrativa. Eles vão explicar tudo isso, né? Então, melanoma é baixa vitamina D e não exposição ao sol. Se fosse assim, todos os agricultores, né, teriam câncer de pele, e não é isso que nós vemos. Os pescadores, todos teriam câncer de pele, e não é isso que nós vemos, né? Então nós precisamos o quê? Começar a questionar, fazer perguntas. E o carcinoma, ele tem menor risco que o melanoma, né? Então o ideal é aquilo que eu comentei. Espera 15 minutos, se você quer utilizar o protetor solar, se expõe ao sol durante 15 minutos para você ter a sua vitamina D, a produção, e só então aplique o protetor solar, né? Então, deu para entender essa questão, né, da utilização do protetor solar, em que momento devemos utilizar. Agora, o que nós mais vemos hoje, né? As pessoas estão dentro das suas casas ou dentro das empresas, no seu trabalho, saem de carro, não tem exposição e estão o quê? Utilizando protetor solar, gastando um dinheiro desnecessário que poderia ser utilizado com comida de verdade. Estão bloqueando a produção de outros hormônios, como eu disse, olha, protetor solar é um assunto inteiro para uma outra live, né? Porque eles bloqueiam, inclusive, os hormônios da tireoide, né? Então, é isso aí, Andréia. Eles bloqueiam, inclusive, os hormônios da tireoide. Então, as pessoas estão cada vez mais com problemas na tireoide e um dos fatores pode ser esse, né? Então, olha só. Basta, então, apenas 10 minutos de exposição ao sol. Uma pessoa jovem, tá? De pele clara, na horizontal, né, com uma área descoberta, então você não pode estar totalmente, né, com o corpo coberto de roupa, sem protetor solar, para nós produzirmos 20 mil unidades de vitamina D por dia. Então essa é a quantidade que nós produzimos por dia. Então se eu ficar 15 minutos exposta ao sol, nós vamos ver qual é o melhor horário, qual é o horário ideal. Nós vamos produzir 20 mil unidades de vitamina D. Então aí nós já entendemos que 20 mil unidades é o que o nosso corpo vai produzir, né? Então quer dizer, é uma dosagem perfeitamente fisiológica, né? Nós produziríamos 20 mil unidades por dia se nós estivéssemos expostas, né, ao sol durante 10 minutos. Depois disso o corpo se autorregula, ele não absorve mais. Olha como o nosso corpo é sábio, a natureza é sábia, né? Após essa quantidade, após as 20 mil unidades, existe um mecanismo de regulação, então o organismo não absorve mais, né? Então não conseguimos produzir mais do que 20 mil unidades por dia. Então existe esse mecanismo de segurança, né? Nosso corpo, ele é sábio, nós precisamos entender mais, né, essa sabedoria que o nosso corpo tem, respeitar mais essa sabedoria, né? Então, quais são os valores de referência e a recomendação? Bom, aí agora já entra um dilema, né? Porque assim, segundo a Endocrine Society dos Estados Unidos, o ideal é de 40 a 100 nanogramas por ml de soro de hidroxivitamina D. Isso a Sociedade Americana. Entretanto, não é o que se pratica aqui no Brasil, né? No Brasil, olha só, 20 nanogramas no soro, os médicos já consideram que você está dentro da faixa de normalidade, né? Infelizmente, isso daí já está provado que não é o que nós precisamos, né? Porque o que está acontecendo? As entidades, né? As entidades médicas, elas não estão suficientemente informadas, né? Somente médicos que estão pesquisando. Porque tem financiamento das indústrias, dos medicamentos e dos alimentos, tudo isso tem um interesse por trás, você entende isso?
Então imagina, né, como eu disse, com uma única doença autoimune, uma única doença pode render bilhões de dólares por ano, fornecido o quê? Como medicamento de alto custo. Existe interesse por trás de que haja mais doenças autoimunes, cada vez mais, e as pessoas necessitem do quê? Do medicamento de alto custo. Quem está pagando tudo isso, toda essa conta, né? Então, maior que 20 é suficiente apenas para o nosso metabolismo ósseo. Mas hoje nós entendemos, né, os estudos avançaram que essa vitamina, que na verdade é um hormônio, está envolvida em mais de 80 funções, já foi descoberta mais de 80 funções no nosso organismo, mas para isso tem que estar acima de 40, especialmente agora, nesse momento de pandemia, não pode estar em 20, então as pessoas que estão com 17, 20, abaixo de 20 estão indo parar na UTI, nós vamos falar sobre isso. Então, olha só, pela economia mundial, nós precisamos corrigir esses níveis de vitamina D, né? Nós precisamos solicitar isso para que os médicos, que eles se atualizem em relação a tudo isso. Está tudo publicado, tudo que está sendo falado aqui não é nada de achismo, não é nada, isso aí tudo tem estudos, está publicado, basta pesquisar, né? Hoje a informação está aí. Então a dose, nós entendemos que ela depende do peso, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma regra fácil para você entender, então assim, um adulto médio de 50, vamos supor, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela precisa hoje de 10.000 unidades dia. Quando nós falamos 10.000 unidades dia, às vezes a pessoa assusta, nossa, 10.000 por dia? O meu médico recomendou 50.000 na semana, uma vez por semana. Não, 10.000 unidades dia equivale a 0,2 miligramas por dia. É que quando nós falamos em 10.000 unidades, parece muito, mas é 0,2 miligramas de vitamina D. Se nós falássemos 0,2 miligramas, ninguém ia assustar, não é mesmo? Então, um adulto, então não vamos mais assustar quando ouvirmos 10.000 unidades dia, é o que nós precisamos, um adulto médio. Um adulto que pese 100 quilos, por exemplo, ele vai precisar de 20.000 unidades dia, tá? E para crianças, né? Qual o ideal para crianças? Bom, nós vamos ver aqui que o bebê que tem vitamina D na dosagem ideal é um bebê que já nasce já olhando, já quase querendo falar, como nós vamos ver. Então, a criança precisa, você pode calcular isso, olha, é 200 UIs, 200 unidades internacionais de quilo por quilo de peso por dia, tá? Então, para você ter uma noção, por exemplo, uma criança com peso de 20 quilos, ela precisa de 4.000 unidades dia, tá? Então, 10.000 é o quinto do que é a quinta parte do que seria uma dose tóxica. Então, quando alguém falar, nossa, mas não é muito, não, 10.000 é a quinta parte do que seria tóxico para o nosso organismo. Então, falaríamos em dosagem tóxica se falássemos em 50.000 unidades por dia, né? 10 a 20.000 é o que nós produzimos quando nós tomamos sol, entendeu? Então não precisamos ter medo dessa dosagem, né? Então, por isso, olha só, sempre devemos escolher o quê? A dosagem diária, porque o nosso organismo ele tem uma autorregulação. Então a dosagem diária sempre vai ser a mais recomendada. Inclusive uma pessoa perguntou, né? Falou que ela tem osteopenia e que não absorve vitamina D, né? Porque ela toma 50.000 por semana. Então não é que ela não absorve a vitamina D, é que a dosagem não está dentro do que ela precisa, dentro do recomendado, tá? Lembrando também que leva de 2 a 3 meses para nós atingirmos a normalidade, né? Que é esse de 40 a 100, que é o ideal. Então, se nós começarmos hoje a tomar 10.000 unidades, nós vamos levar de 2 a 3 meses para normalizar a vitamina D,
no nosso corpo. E nós não podemos esperar de 2 a 3 meses, porque em 2 a 3 meses muita coisa pode acontecer por conta da Covid. Então nós precisamos o quê? De uma dose de ataque. Nós vamos falar qual é essa dosagem de ataque. Aí a Andréia tá perguntando, né? Até ia falar para colocar as perguntas na caixinha pro final, mas olha, se tomar sol precisa tomar via oral. Acontece que, Andréia, se nós garantíssemos que nós conseguiríamos tomar diariamente 10 minutos de sol, que eu vou falar qual é o melhor horário do sol, não é antes das 9 da manhã, não é após as 4 da tarde, como recomenda, né, os médicos, não é. Aí sim nós poderíamos ter a nossa dosagem ideal, como eram os nossos antepassados que viviam da agricultura, viviam da terra, eles tomavam esse sol, então eles tinham a produção da vitamina D. Hoje não, hoje nós tomamos hoje sol, pula 2 dias, pula uma semana, toma no final de semana, toma quando vai à praia, né? Então essa é a questão. Hoje nós precisamos o quê? Manter a dosagem diária, né? Ela tem essa regulação diária. Então, nesse sentido, teríamos que pensar que sim, precisaríamos de suplementação, né? O Dr. Cícero Coimbra, que é a maior autoridade em vitamina D, ele é médico neurologista, ele é professor universitário, é quem está aí divulgando essas informações, ele é especialista, ele trata doenças autoimunes com altas dosagens de vitamina D, que não é o que nós estamos falando aqui, tá? Nós não estamos falando em altas dosagens. Altas dosagens seria outra dosagem, tá? Então aí seria com os médicos que trabalham com o protocolo Coimbra. Aí sim, essa dosagem que estamos falando aqui de 10 mil a 20 mil por dia não é alta dosagem. Isso é a dosagem fisiológica que nós produzimos através do sol, né? Então, por ser uma vitamina, né, um hormônio, uma vitamina lipossolúvel, a gordura subcutânea, ela rouba essa vitamina D antes de cair na corrente sanguínea. É por isso que leva de 2 a 3 meses para normalizar esse índice, entendeu? E como eu disse, né, a grande maioria dos países na Europa já considera, né, as taxas acima de 40 como normal, né? De 40 a 100 nanogramas como dentro do normal, né? Aí nós vamos falar aqui, quem está perguntando, a Emi, aqui não aparece o nome inteiro. Qual o melhor horário para tomarmos a cápsula? Ah, tá, a cápsula sempre, o ideal é junto com alguma refeição, até porque ali você já vai ter também alguma fonte de gordura, onde o suplemento vai ser melhor absorvido. Tá bom? Então, olha só, em épocas como agora, né, o ideal é o que? Manter de 90 a 100, né, por nanogramas no sangue. A dosagem no sangue, quando você vai dosar, não considerar 20, e sim de 90 a 100 seria o ideal, tá? Então, olha, para você entender, nós estamos falando de 90 a 100 no sangue. Mas olha só, o nível tóxico no sangue seria acima de 240. Então, dificilmente nós não vamos atingir a dose tóxica, a dosagem tóxica, tomando de 10 a 20 mil UIs por dia, tá bom? Então, olha só, tem mais de 50 mil artigos mostrando, olha só, em um ano de pandemia, sugerindo que se corrija os níveis de vitamina D. Olha só os artigos sugerindo a correção dessa vitamina D, a correção da dosagem ideal, tá? Está aí para quem quiser acessar. Então, dose alta não é 1000 unidades por dia, tá? Especialmente para tratar doenças crônicas. Então, se você vir algum estudo, olha, a alta dosagem não foi suficiente para tratar determinada doença autoimune, mas você vai ver no estudo, eles estão falando em 1000 unidades por dia. Isso não é alta dosagem, tá bom? Então, qual seria uma dosagem de ataque? Agora nós estamos precisando da dosagem de ataque, que é o que o protocolo, né, Coimbra sugere.
o que é essa dosagem de ataque, que já foi praticada no passado. Olha só, vocês vão ver que na Alemanha eles davam essa dose de ataque toda vez que entrava o inverno para as crianças. Porque, como eu disse, vai levar de 2 a 3 meses para nós, né, atingirmos o nível ideal. Então, nesse momento, nós não podemos esperar isso. Então, a dosagem de ataque seria de 1 a 2 miligramas por dia, que é, você viu que eu falei lá que é 0,2, né? Então, a dosagem de ataque seria o quê? De 1 a 2 miligramas de vitamina D. Então, em décadas atrás, como eu disse, né, na Alemanha, fazia-se isso, oferecia para as crianças uma dose única e para os adultos de 600 mil unidades, apenas uma dose única, né? E 150 mil unidades para crianças, tá? Isso tudo é só a gente aplicar uma regra de 3 para calcular para crianças. Então, para adultos, 600 mil unidades, tá? Uma dose de ataque. Então, olha só a importância da gente buscar informações com os médicos para pedir que seja oferecido essa dosagem para a gente, para quem está com níveis baixos, especialmente se você dosou e está abaixo de 20, você precisa urgente de uma dose de ataque, né? Olha, tem assunto que eu poderia aqui abordar, a questão também do ácido fólico, que é indicado para as gestantes, que também tem ligação com tudo isso, mas o assunto vai ficar muito longo, não vou conseguir falar sobre isso agora, mas procure se informar sobre ácido fólico e metilfolato para as gestantes, tá? Que também tem ligação com a questão da vitamina D, tá? Olha, a vitamina D, que é o hormônio, também, olha, produz catelecidinas e beta-defensinas, que destrói patógenos do feto, do embrião. Olha só a importância da vitamina D para as gestantes. Então, ela é fundamental para o sistema nervoso, né? Como eu disse, para os bebês que têm altas dosagens ideais, já são mais, né, espertos, já têm o olhar já fixo para as pessoas. As enfermeiras estão cada vez mais abismadas de ver esses bebês, né? Então, todos nós temos esses genes alterados, né? Que vêm com uma ou mais doenças, de 10 a 15 doenças. Mas se nós tivermos a vitamina D, nós vamos silenciar esses genes, né? E agora, falando então das crianças, nós temos o que? A questão do autismo, a relação do autismo com a vitamina D. Olha só, para você ter uma ideia, em 1975 nós tínhamos uma para cada 5 mil crianças eram autistas. Em 2020 caiu para uma a cada 20 crianças com o diagnóstico de autistas, né? Do espectro autista. Hoje nós falamos em espectro autista. Em 2030 a projeção é de uma por uma. Olha só que triste. Cada uma criança que vai nascer, uma será autista. Meu Deus, nós precisamos reverter isso o quanto antes, né? Imagina, os pais querem tanto ter um filho, ter um bebê e as crianças estão nascendo com problemas que poderiam ser evitados, né? Então, olha, o assunto é longo. A questão da vacina é um assunto também muito delicado. Para a alegria da indústria da vacina, né? Hoje as crianças estão tomando 25 vacinas, crianças com 1 ano tomando cerca de 25 vacinas, com um sistema imunológico debilitado, com baixa vitamina D, isso não vai dar, não está dando bom resultado. Já tem estudos que comprovam que crianças, especialmente abaixo de 1 ano, que fez uso de antibiótico, hoje é muito comum bebês tomando antibiótico e tomou a vacina tríplice, e se tiver baixa dosagem de vitamina D, certamente entrará no espectro autista. Certamente, especialmente se for meninos. Busque informações, já tem aí, busque no Google acadêmico, você vai colocar lá VAXED e autismo, você vai ver a ligação das vacinas com autismo. Vacinas e baixa dosagem. Se você tem baixa vitamina D, não tome vacina antes de regularizar a sua vitamina D, né? Então, olha só, precisamos
pesquisar mais sobre esse assunto, daria assunto para uma outra live inteira, né? Então, isso é interesse o quê? Da indústria, né? Da indústria. Nós estamos agora, nesse momento, olha só para você entender, vivendo a terceira epidemia pelo Covid. Não é a primeira, né? Epidemia, mas nós já tivemos endemias. Por exemplo, em 2002 nós tivemos o SARS, que era provocada, foi o primeiro tipo de Covid. Em 2008 foi também a gripe do Oriente Médio, foi um segundo tipo de Covid. E agora nós estamos vivendo a terceira e podemos viver a quarta, né? Se nós não buscarmos a causa, tratar a causa. Já tivemos outras epidemias, né? Como a gripe suína, enfim, sarampo, gripe, a febre amarela, dengue, H1N1. Tudo isso, o problema não é o vírus, o problema é um sistema imunológico fragilizado. Olha só, então vamos gravar isso. O problema não é o vírus, o problema é o sistema imunológico fragilizado. O Dr. Coimbra, ele afirma que se o gestor público, numa situação como essa, disponibilizasse para a população 600 mil unidades de dose de ataque para todas as pessoas, começando pelas pessoas que estão na linha de frente do combate ao Covid, nós acabaríamos agora com essa pandemia. As pessoas não iam parar na UTI, entendeu? Isso já está comprovado. Pessoas com níveis de 40, níveis de vitamina D na faixa dos 40, né, na dosagem do sangue, tem sintomas leves da Covid. Sintomas leves, não vão para a UTI. As pessoas que têm de 20 para baixo são as pessoas que estão indo parar na UTI. Né? Então, não é como às vezes as pessoas, tem que abrir mais covas. Gente, não é abrir mais covas, é olhar para a causa, o que está acontecendo, vamos tratar a verdadeira causa, né? Crianças sofrendo, passando fome, né? E o confinamento está o quê? Provocando ainda maior, uma deficiência maior ainda de vitamina D, né? As pessoas ficam dentro de casas, não tomam sol, o que vai acontecer quando saírem, né? As cepas já estão, né, em mutação, vai vir uma cepa mais virulenta, ainda mais forte. A pessoa está com o sistema imunológico mais enfraquecido pela carência, pela baixa vitamina D, vai contrair, entendeu? Então, e pensando nessa questão, mas a vacina não vai resolver esse problema? Gente, infelizmente já está, olha, cada dia já divulga a pessoa que tomou uma dose, 2 doses da vacina e faleceu por Covid. Então, quer dizer, não espere que a vacina vá resolver todos os nossos problemas. Fortaleça o seu sistema imunológico para que quando você tome a vacina, que a vacina seja eficaz, né? Porque produzir uma vacina num tempo recorde como esse, a vacina mais rápida que foi produzida, ela levou 5 anos para ser produzida. E agora nós queremos uma vacina aí, né? Então, não espere por isso, faça, né? Vamos fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós, né? Então, para a vacina ser otimizada, nós precisamos ter um sistema imunológico fortalecido, né? E aí, bom, olha só o que ele diz também, né, Dr. Coimbra, que um respirador, o mais barato que está sendo comprado, atenderia 2.500 pessoas com essa dose de ataque. Por que eles não fazem isso? As pessoas chegam lá no hospital, estão, né, já sabe que está baixa a vitamina D, dá uma dose de ataque de vitamina D, não precisa de respirador. Agora, isso é interessante para quem, né? Então, urgente o que? Precisamos o que? Abandonar as informações que nós tínhamos de 40 anos atrás, né? De achar que a vitamina D num parâmetro de 20 era suficiente, por conta de tudo isso que eu falei, né? A população saiu, foi morar na cidade, hoje os passeios são todos dentro de shoppings, dentro de áreas fechadas, as crianças fechadas, então esse nível de vitamina D tem que ser recalculado, né? Já foi, né? Por países como, né? Pela Europa. Então, qual o melhor horário para o sol, né? Se você quer tomar sol e ter a sua vitamina D, o ideal é
exatamente o horário que os médicos não recomendam, os médicos que não fazem parte da linha integrativa. Das 10 da manhã às 16 horas, tá? Lembrando que basta 10 minutos, você não vai ficar exposta ao sol 1 hora. 10 minutos, de 10 a 15 minutos no máximo é o suficiente, tá? Com exceção das pessoas que têm a pele pigmentada, né? Os negros, que devem, né, ter uma exposição de 1 hora, 1 hora e meia, tá? Então, essa é uma questão importante, o horário ideal para a gente tomar o sol, tá? Então, eu já vou responder já, tá? Essa pergunta, quem que perguntou? A mim, tá? Então, olha só, e olha só, quem são as pessoas mais afetadas pela Covid, que nós sabemos? Pessoas de idade avançada, os negros, porque tem níveis mais baixos de vitamina D, as pessoas hipertensas, diabéticas, os obesos, exatamente as pessoas que têm baixos níveis de vitamina D, e ninguém fala sobre isso. Por que eles não falam sobre isso, né? Então, olha só, a vitamina D, ela evita toda essa cascata que ocorre de coagulação em quadros graves. Olha só, ela evitaria tudo isso, né? E hoje, para você ter uma ideia, existe uma carta já aberta, assinada por médicos pesquisadores para normalizarem os níveis de vitamina D, tá? Normalizar os níveis de vitamina D é uma obrigação das autoridades. Não normalizar é uma negligência, entendeu? E aí mas precisa ter um estudo duplo cego, randomizado. Gente, não tem como fazer isso, porque é uma substância natural do nosso corpo. É o mesmo que você dizer que precisa fazer um estudo duplo cego para quem precisa de insulina, para quem é diabético tipo 1, por exemplo, ou para quem precisa do hormônio da tireoide. Ninguém fala que precisa de um estudo duplo cego, randomizado, para testar essa questão. Mas quando se fala em vitamina D, eles falam, mas não tem estudos, precisa de estudos. Gente, não precisa, isso é uma substância natural do nosso corpo. Como que você vai testar algo que para você testar as pessoas vão ter que morrer porque não tem a vitamina D? Não tem como, né? Então, olha só, o ideal, comece com essa dosagem e faça exames, né? Dali 30 dias, repita os exames para ver como que está. Esse exame tem baixo custo, hoje né, tem os... é coberto, né? Você pode pedir para o seu médico que você quer dosar a vitamina D, assim como faz um hemograma, tá bom? Então, repita os exames após 30 dias e você já vai ver como que está, né? Normalmente, com essa dosagem de ataque, olha só, se você tomar 600 mil unidades, como alguém perguntou, uma pessoa que está com Covid hoje, tem 50 quilos, e tomar essa dosagem de ataque, em 30 dias, os níveis dela vai passar de 20 para 60, 70. Ainda assim, não vai atingir, entendeu? Então, pode tomar tranquilamente. Quais os nutrientes necessários para a absorção da vitamina D? Bom, tem alguns nutrientes que são importantes, mas não imprescindíveis. Por exemplo, fala-se da vitamina K, né? A vitamina K auxilia sim, mas o ideal é tomar a vitamina D dentro da dosagem correta, tá? Então, mesmo que você não faça suplementação com a vitamina K a gente pode também ter através do quê? Dos alimentos verdes escuros, tá bom? A vitamina A também é importante, mas não é imprescindível. O importante é tomar a dosagem ideal do hormônio, da vitamina D. Claro que a vitamina A, ela aumenta os receptores para encaixar toda a vitamina D, tá? A vitamina E, ela não é essencial, tá? Não é essencial, até porque existem mais de 16 tipos de vitamina E, né? Os tocoferóis. Oi, Fá, tudo bom? Quem tá chegando, que eu ainda não falei oi, bom dia. Então, gente, olha só, o magnésio sim, é fundamental. Aliás, é a segunda maior deficiência, né?
A população sofre com deficiência de magnésio. O solo brasileiro é pobre em magnésio. Se as pessoas consumissem, né, alimentos orgânicos, ainda assim teriam uma concentração maior. O solo, os produtos, os alimentos orgânicos têm uma concentração maior de magnésio. Então, muito importante. E caso você não consuma, o que? Aí devemos suplementar o magnésio, tá? A recomendação é 400 miligramas dia, dividido em 4 doses de 100 miligramas, tá? Não adianta tomar uma dose de 500 miligramas uma vez ao dia. O nosso corpo não absorve tudo isso de uma vez só. A gente sempre tem que pensar como que a natureza faz, né? A natureza dá tudo em doses homeopáticas, em sinergia. Na natureza não existe nenhum nutriente isolado, nada é isolado e nada é altamente concentrado, né? E aí você vai dosando a questão do magnésio, até do cloreto de magnésio, né? Até que não provoque diarreias. Então, a dose limite para você é que não pode provocar diarreias, tá? Então, informações como essas, olha, eu teria que estar em todas as mídias, não é mesmo? Mas por que não fazem? Porque eles não chamam esses médicos da linha integrativa, que eu posso citar aqui, nossa, tantos que eu amo de paixão, os médicos da linha integrativa. Eu nunca vi nenhuma entrevista deles nas grandes mídias, na Rede Globo. Presta atenção, abandone Rede Globo. Se você ainda assiste televisão, né, se você ainda assiste programas na TV, abandona tudo isso. Esses programas que só querem colocar medo na população, que só traz a notícia distorcida. Não. Os médicos bons da linha integrativa nunca serão chamados para as grandes mídias. Nunca. Não espere ver esses médicos, porque eles vão falar o que a mídia não quer divulgar, tá? Então, você acredita que eles estão mesmo preocupados em resolver essa pandemia? Você acredita mesmo? Eles estão preocupados em produzir a vacina, porque aí vai ter bilhões de dólares envolvidos, entendeu? Essa é a preocupação deles, não é acabar com a pandemia. Até porque números estão sendo falsificados. Por que eles estão falsificando o número de mortes por Covid? Qual o interesse disso? Por que estão colocando na certidão de óbito que a pessoa morreu por Covid quando ela não morreu? Qual o interesse disso? É colocar mais medo ainda na população? É aumentar o número de mortes por Covid? E por que eles querem fazer isso? O que eles estão ganhando com isso? Né? Então, gente, olha aí, não espere o poder público, não espere. Olha só, o governo cubano já começou a administrar doses de ataque da vitamina D para a população. Países da Europa que estão também já aplicando essa dose de ataque já tiveram o controle pela Covid com a vitamina D. Então, quando você não ouvir mais falar sobre determinado país e a Covid, saiba que eles já estão fazendo o que tem que ser feito. E aí a mídia não vai mais falar sobre esse país. A mídia só vai falar, claro, dos que estão o quê? Igual como nós, aqui. Entendeu? Então, gente, é isso, olha, vamos parar de terceirizar, já vimos que esse não é o caminho, né? Ficar esperando a vacina, trilhões para quem interessa, tá? Se você ainda assim, né, vai tomar a vacina, optar, fortaleça o seu sistema imunológico para que ele consiga, né, receber bem essa vacina, tá? Estamos na era da informação, né? Estamos na era da informação, a informação tá aí para quem quiser, né? Hoje você não precisa de um especialista, você pode ser o especialista da sua própria saúde, né? A informação tá aí. Hoje nós queremos o quê? Resultado. Se você está indo num médico que não oferece resultado, que fala simplesmente que você tem que tomar determinado medicamento para o resto da sua vida, que essa doença não tem cura, que a sua doença é genética, não acredite nisso, não acredite nisso, escuta o que eu tô te falando, busque informações, você vai ver que tem médicos que já estão falando totalmente diferente disso, então não acredite, não seja vítima, assuma,
né? Vamos assumir a responsabilidade para nós. Não, eu estou doente, eu quero saber por que eu estou doente. A primeira coisa que você deve perguntar para o seu médico, quando ele der um diagnóstico para você de qualquer doença, especialmente doença autoimune, qualquer doença, você é hipertenso, por quê? Eu quero saber por quê, o que causou essa hipertensão em mim, que eu quero tratar a causa. Eu quero tratar a causa. Não, você é hipertenso porque seu pai era hipertenso, seu avô era hipertenso. Não, não, esqueça isso. Hoje nós já sabemos, através dos estudos da epigenética, que as doenças genéticas, elas colaboram em 5% apenas. 5% é genético. 95% é o meu estilo de vida, é aquilo que eu estou praticando, é aquilo que eu estou pensando todos os dias, como eu estou alimentando as minhas emoções, né? Alimentando o meu corpo, as minhas emoções. Isso vai determinar as doenças que eu vou manifestar, né? Olha só, existem, como eu disse, pelo menos 50 publicações já sobre a COVID e a deficiência de vitamina D. Um estudo na Indonésia, olha, mostra a questão da mortalidade e a deficiência de vitamina D provocada pelo Covid, né? Então, estudos tem, já basta a gente pesquisar, procurar, não é mesmo? E era isso, gente. Então, a ideia hoje foi passar assim as informações para que a gente possa começar a buscar mais, falar, nossa, foi falado isso, deixa eu ver se isso é verdade. Não acredite em tudo que está sendo falado, busque você a sua verdade, busque você as suas informações, né? Então, gente, olha, tudo poderia ser diferente, é isso mesmo, Andréia, tudo poderia ser diferente, né? Se os médicos realmente buscassem a verdadeira causa, né? Olha ali falando, né, que eu faço toda a diferença. Não, não sou eu só estou passando a informação. Ali tá falando, Lu, você é maravilhosa, escolhida por Deus. Gente, eu só estou passando a informação, só isso. É isso que nós devemos fazer, passar a informação. Então você agora que tem essa informação, passe essa informação adiante, né? E fale para aquelas pessoas que não acreditam que elas também busquem a verdade delas. Né? Agora chegou um momento onde cada um deve buscar a verdade, né? A verdade está aí, né? A verdade está aí, basta que nós busquemos. Eu quero conhecer, eu quero saber a verdadeira causa, eu quero saber por que eu estou manifestando essa doença na minha vida, onde eu estou negligenciando com a minha saúde. Nós sabemos que a doença é o quê? Ausência de saúde. Qualquer doença é ausência de saúde. Gente, olha, não sei se a live vai acabar daqui a pouquinho. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Olha, médicos em Rio Claro da linha integrativa, eu ainda não conheço. Infelizmente, se alguém souber, né, se alguém conhecer algum médico da linha integrativa, deixa aí pra gente nos comentários, né? Mas hoje, olha só, o que acontece, né? Hoje os médicos atendem, né, online, hoje está todo mundo atendendo online, então você pode sim, né, ter acesso a um médico da linha integrativa e cada vez mais nós teremos, esses são os médicos dessa nova era que nós estamos entrando agora, viu? A era de Aquário. Nós teremos cada vez mais médicos da linha integrativa, profissionais que olham o nosso corpo como um todo, né? Nós não somos apenas esse corpo físico, né? Nós temos as nossas emoções e isso demonstra, né, o quanto nós precisamos o quê? Cuidar do nosso emocional, da espiritualidade. Olha, daria uma outra live aqui só pra gente falar sobre espiritualidade e saúde. Se vocês quiserem também, a gente pode programar uma live com esse tema que eu acho que é fundamental para quem quer realmente ter a verdadeira saúde. Tá bom, gente? Olha, amei estar aqui com vocês. Me perdoe quem eu não falei bom dia, né? Se eu não respondi alguma pergunta, viu? Gente, vamos divulgar então essa informação, tá? E quem está chegando, olha, assista depois desde o início, que tem muita informação importante,
Tá bom, gente? Desejo um dia santo para todos nós, com o verdadeiro sentido, né, da Páscoa, e que nós possamos cada dia mais, buscar a verdadeira saúde através da comida de verdade, alimentação mais natural possível, alimentação orgânica e o sol que está aí e nasceu para todos. Gente, um beijo, fica com Deus, amo vocês, tá? Beijo! E a próxima será sobre o filtro solar, tá?